Bem-vindo ao terceiro episódio da série Guerras e Estratégias, aqui no canal A Voz da Ampulheta. Curta, compartilhe, comente e prepare-se. Hoje mergulharemos nas sombras das guerras invisíveis, onde as balas são dados e as mortes são silenciadas. Essa é a guerra que ninguém vê, mas todos temem. É o universo dos espiões, dos segredos, das traições, onde informação é poder absoluto. Aqui, os exércitos não vestem farda. Eles se disfarçam de diplomatas, hackers, jornalistas, padres, mendigos ou CEOs. A espionagem é a arte de roubar o futuro. Imagine só por um instante uma guerra travada nas sombras. Uma guerra sem explosões ou tiroteios. Esse é o mundo da inteligência e contra-inteligência, uma luta silenciosa por informação. Conceitos principais. Inteligência é a obtenção, análise e uso estratégico de informação sensível. Contra-inteligência é impedir que o inimigo colete sua informação ou infiltre seus agentes. Desinformação é enganar o inimigo com informações falsas. Espionagem humana ou AU-MINT é o uso de pessoas infiltradas. Sinais de inteligência ou SIGINT é a interceptação de comunicações. Imagens ou IMINT são os recursos provenientes de satélites, drones e câmeras. Cibernética ou CIBINT é a espionagem digital. Além dos conceitos, pode-se separar também em categorias. As agências e suas especialidades. Existem várias. Algumas são conhecidas e outras não. Vamos começar com a CIA, Agência Americana. Especialistas em operações clandestinas, derrubada de governos, infiltração total. A NSA dos Estados Unidos. Lida com espionagem global de comunicações, escuta de governos aliados e inimigos. FBI dos Estados Unidos. Lida com contra-inteligência interna. GRU e a FSB da Rússia. Especialista em sabotagem, assassinatos e manipulação política. Mossad de Israel é letal, eficiente e com licença total para matar e sequestrar em qualquer parte do planeta. MI6 do Reino Unido. É a inteligência externa britânica. Os caras são o James Bond na vida real. DGSE da França, que realizam espionagem tecnológica e diplomática. MSS da China, coleta de tecnologia estrangeira, vigilância de dissidentes. RAW da Índia e ISI do Paquistão, que são rivais em guerra fria regional. A Interpol é como uma polícia internacional, que trabalha em cooperação, mas também no jogo de poder entre estados. Todas elas jogam um jogo de altíssimo risco jogado por nações do mundo inteiro, onde o conhecimento é poder e os segredos são moeda de troca. Há vários exemplos históricos impactantes das atividades destas agências. Operação Paperclip se refere ao resgate de cientistas nazistas após e durante a Segunda Guerra. A própria CIA impôs um golpe no Chile em 1973, apoiando a derrubada de Allende. O Mossad executa a captura do nazista alemão, Eichmann, em 1960. O cara foi raptado na Argentina numa operação insana. A KGB adora envenenar com polônio, como fez com Alexander Litvinenko, no estilo espionagem russa clássica. Já a espionagem industrial chinesa está mais voltada para o roubo sistemático de tecnologia ocidental. Na espionagem clássica, existem alguns métodos bem comuns como criar dossiês baseados em chantagem sexual, comumente chamado de compromat. Existe também a ideia dos agentes duplos, que traem um lado, enquanto trabalham para outro. Há também a técnica romana de criptografia e decodificação. Existe também o chamado dead drops, ou seja, esconder dados em locais públicos. E há os métodos comuns, como os disfarces e as identidades falsas. As mensagens em objetos comuns, como livros, isqueiros, moedas, também foram bastante utilizadas. Outras técnicas de controle e engano se baseiam em criar operações de bandeira falsa.
que se seriam missões feitas por um país fingindo ser outro, com o objetivo de culpar ou provocar conflitos. Exemplos: ataques terroristas inventados, invasões falsas para justificar guerra total, como a teoria de Gleiwitz, de 1939. Gleiwitz foi uma operação secreta nazista para justificar guerra. O chamado Incidente de Gleiwitz, 31 de agosto de 1939. Uma operação de falsa bandeira feita pelos nazistas para forjar um ataque polonês contra uma estação de rádio alemã. Isso serviu como pretexto para Hitler invadir a Polônia no dia seguinte, começando a Segunda Guerra Mundial. Também há a criação de perfis falsos nas redes sociais, simulando opositores radicais. A Guerra Fria foi como o auge da espionagem. Nessa época, o planeta virou um tabuleiro de espiões. De Berlim a Buenos Aires, havia guerra subterrânea de agentes, interceptações e traições. A União Soviética e os Estados Unidos se infiltravam em sindicatos, partidos, ONGs e até igrejas. O mundo inteiro era uma sala de escuta. Outras operações chocantes: assassinatos seletivos e sabotagens. O Mossad assassinou cientistas iranianos em plena rua. Vários cientistas ligados ao programa nuclear iraniano foram assassinados em atentados misteriosos em plena luz do dia, nas ruas de Teherã. A Rússia envenenou dissidentes, traidores em Londres, na maior cara de pau. A CIA planejou matar Fidel Castro dezenas de vezes. A Ucrânia utilizou drones para assassinar generais russos. Há também a contra-informação ou lavagem narrativa, que se baseia na criação de fatos alternativos para confundir a opinião pública, disseminar mentiras junto com verdades para camuflar, criar crises internas para sabotar governos, plantar delatores falsos para destruir organizações. É bastante comum a espionagem nas empresas e universidades, onde diversos países executam o roubo de patentes, de pesquisas secretas e de tecnologias militares. Os agentes se infiltram como alunos, como pesquisadores e até como CEOs. Espionagem e terrorismo de Estado. Vários ataques terroristas foram usados como pretexto para repressão ou guerra. Alguns analistas sugerem que certos ataques o Estado literalmente deixou acontecer. Outros foram plantados para justificar leis autoritárias, como o Ato Patriota ou Patriot Act de 2001. Isso mostra que o inimigo às vezes é inventado pelo próprio Estado, e qualquer um que desafie essa lógica geralmente é condenado ou difamado. Os traidores internos, para esses países e agências, qualquer um que vaze informações consideradas sensíveis, passam a ser perseguidos. O maior exemplo disso foi Edward Snowden. Foi o cara que vazou os dados sobre a espionagem ilegal da NSA sobre o resto do mundo. Chelsea Manning foi quem revelou os crimes de guerra dos Estados Unidos. Ela era analista de inteligência do Exército dos Estados Unidos, que se tornou conhecida por vazar uma grande quantidade de documentos confidenciais para o site WikiLeaks em 2010. Esses documentos incluíam relatórios de guerra do Iraque e do Afeganistão, bem como mensagens diplomáticas do Departamento de Estado Estados Unidos. As informações reveladas expuseram detalhes sobre ações militares, práticas de tortura, abusos de prisioneiros e outras questões sensíveis. Manning foi acusada de espionagem e de violar a lei de espionagem dos Estados Unidos, sendo condenada a 35 anos de prisão. No entanto, em 2017, o presidente Barack Obama comutou sua sentença e ela foi libertada após cumprir 7 anos de prisão. O caso de Manning gerou controvérsia, com algumas pessoas a considerando uma heroína que lutou pela transparência e pelo direito à informação, enquanto outras a viam como uma traidora que colocou em risco a segurança nacional. O caso também levantou questões sobre privacidade, segurança e a responsabilidade de governos e cidadãos em relação à divulgação de informações sensíveis. Julian Assange foi quem intermediou tudo isso, divulgando informações através do jornalismo ético do WikiLeaks.
Todos foram perseguidos por mostrar a verdade, processados e até presos. Outro caso interessante foi o do Daniel Ellsberg, do caso Pentagon Papers, de 1971. Ele revelou documentos secretos sobre a Guerra do Vietnã, mostrando que o governo dos Estados Unidos mentiu ao público sobre o progresso e a motivação da guerra. Durante o processo, descobriu-se que o governo Nixon cometeu ilegalidades para tentar destruí-lo, como invadir o consultório do psiquiatra dele para achar podres. Por causa dessas ilegalidades, o juiz anulou todas as acusações contra Ellsberg em 1973. Isso teve um impacto brutal que ajudou a abalar a confiança no governo americano e contribuiu para o fim da guerra, modificando a opinião pública a favor da informação verdadeira. Thomas Drake foi um ex-funcionário da NSA. Denunciou gastos excessivos, bem como a ineficiência e as possíveis violações da privacidade em programas de vigilância pós 11 de setembro. Ele foi processado sob a lei de espionagem. Já William Binney foi um dos arquitetos do sistema de vigilância da NSA. Deixou a agência e denunciou o uso inconstitucional da vigilância em massa contra cidadãos americanos. Grande crítico do programa PRIS-M, que também foi revelado por Snowden. Reality Winner foi uma ex-analista da inteligência da Força Aérea dos Estados Unidos. Ela vazou um relatório da NSA ao site The Intercept em 2017, revelando que hackers russos tentaram interferir nas eleições de 2016. Foi condenada a mais de 5 anos de prisão. Catherine Gunn foi uma ex-tradutora do GCHQ, Serviço Britânico. Ela vazou um memorando secreto sobre um plano Estados Unidos junto ao Reino Unido para espionar diplomatas da ONU e forçar apoio à guerra no Iraque em 2003. Sua história virou filme, estrelado pela atriz Keira Knightley. Nessa guerra invisível, as armas não são tanques nem mísseis, mas sim espiões, códigos e tecnologia. A guerra da informação é sobre moldar percepções, influenciar decisões e, no fim das contas, controlar a narrativa. Trata-se de conhecer os segredos do inimigo enquanto protege os seus próprios. Esse campo de batalha encoberto pode até estar longe dos olhos do público, mas seu impacto é inegável. Ele molda relações internacionais, influencia sistemas políticos e pode até decidir o desfecho de guerras. Mas por que a inteligência é tão crucial? Porque conhecimento é poder. Saber os planos, pontos fortes e fracos do inimigo pode te dar uma vantagem decisiva. É a diferença entre vitória e derrota, entre estabilidade e caos. Por trás das cortinas da diplomacia internacional e dos conflitos globais, uma rede secreta de agências opera nas sombras. Essas organizações de inteligência, como a CIA, FSB, Mossad e MI6, têm a missão de coletar informações, realizar operações secretas e proteger os interesses de seus países. A Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, por exemplo, desempenha um papel fundamental na coleta de informações sobre ameaças estrangeiras, conduzindo ações secretas e analisando tendências globais. O Serviço Federal de Segurança da Rússia, sucessor da KGB, foca em segurança interna e contra-inteligência, tendo papel crucial na política doméstica e externa russa. O Mossad de Israel, conhecido por sua eficácia e operações ousadas, é especializado em coleta de inteligência, contra-terrorismo e operações secretas, atuando muitas vezes em territórios hostis. Essas agências utilizam vários métodos para obter informações, cada um dentro de disciplinas específicas. A inteligência humana, ou HUMINT, depende de fontes humanas, espiões que se infiltram em organizações ou governos inimigos. Já a inteligência de sinais, SIGINT, intercepta comunicações eletrônicas, desde ligações telefônicas até o tráfego na internet. E a inteligência de fontes abertas, OSINT, coleta informações de fontes públicas, como reportagens, publicações acadêmicas e redes sociais.
O trabalho dessas agências é envolto em segredo, seus sucessos raramente celebrados, seus fracassos podendo ser catastróficos. Ainda assim, seu papel é inegável. Elas operam nas sombras, moldando o mundo em que vivemos, muitas vezes sem que a gente sequer perceba. O mundo da espionagem é um universo de riscos altíssimos, engano e traição. É um ambiente onde agentes atuam disfarçados, assumem novas identidades, constroem relações baseadas em mentiras e arriscam a vida para obter informações ou realizar missões clandestinas. Uma das ferramentas mais eficazes no arsenal de uma agência de inteligência é o agente duplo. Alguém que finge espionar para um país enquanto, secretamente, trabalha para outro. Esses agentes duplos podem fornecer informações valiosas, semear discórdia nas fileiras inimigas e até influenciar decisões nos mais altos níveis. Por exemplo, Oleg Penkovsky, um oficial de inteligência soviético de alta patente, tornou-se agente duplo para o Reino Unido e os Estados Unidos durante a Guerra Fria. Ele ficou profundamente desiludido com o regime soviético, especialmente com a forma como os altos oficiais tratavam o povo e manipulavam informações. Penkovsky acreditava que a liderança soviética era imprudente e poderia, por orgulho ou cálculo errado, levar o mundo à guerra nuclear. As informações de Penkovsky, especialmente sobre o posicionamento de mísseis soviéticos, foram cruciais durante a crise dos mísseis de Cuba, provavelmente evitando uma guerra nuclear. Ele teria dito que fazia isso para salvar o mundo da destruição. No entanto, a vida de um agente duplo é cheia de perigos. Ser descoberto significa prisão certa ou até a morte. Aldrich Ames, ex-oficial da CIA, traiu seu país vendendo segredos à União Soviética. A traição de Ames teve um impacto devastador, levando à execução de vários agentes americanos que atuavam dentro da inteligência soviética. O mundo da espionagem é um jogo complexo e perigoso, onde confiança é luxo e traição pode ter consequências fatais. É um ambiente onde as linhas entre certo e errado muitas vezes se confundem e a busca por informação cobra um preço alto. Ao longo da história, espiões desempenharam papéis decisivos na condução dos acontecimentos, suas ações muitas vezes envoltas em segredo e suas identidades desconhecidas do público por anos ou até décadas. Suas histórias são relatos de missões ousadas, enganos engenhosos e riscos inimagináveis, tudo em nome de seus países. Pense, por exemplo, em Virginia Hall, uma americana que trabalhou com os serviços de inteligência britânico e americano durante a Segunda Guerra Mundial. Atuando na França ocupada pelos nazistas, ela escapou da captura enquanto organizava redes de resistência, abastecia as forças aliadas e coordenava missões de sabotagem, ganhando o apelido de Marie de Lyon e a duvidosa honra de ser chamada pela Gestapo de a espiã aliada mais perigosa. Tem também Richard Sorge, um oficial de inteligência soviético que atuou no Japão antes da Segunda Guerra Mundial. Fingindo ser jornalista alemão, Sorge conseguiu acesso aos altos círculos do governo japonês. Seu trabalho de inteligência, incluindo o alerta a Stalin sobre a iminente invasão nazista à União Soviética, foi fundamental para o esforço de guerra soviético. Esses são apenas 2 exemplos dos inúmeros homens e mulheres que atuaram nas sombras, moldando a história, com sacrifícios muitas vezes desconhecidos. Suas trajetórias nos lembram que o mundo da espionagem não é só coisa de romance de espião, mas sim uma profissão real e perigosa, com consequências muito concretas. O mundo da espionagem está em constante evolução. E olha, a tecnologia está impulsionando essa mudança em um ritmo sem precedentes. Desde a era da Guerra Fria, com dispositivos de escuta e pontos de contato secretos, até a era digital de hoje, com cyberataques e vigilância por satélite, a tecnologia revolucionou a maneira como as informações são coletadas, analisadas
e utilizadas. A internet, por exemplo, se tornou um novo campo de batalha imenso para as agências de inteligência. A ciberespionagem, que é o ato de roubar informações ou causar danos a sistemas de computador por meios digitais, se tornou algo comum. Tanto estados quanto atores não estatais realizam ataques cibernéticos para roubar segredos militares, prejudicar infraestruturas críticas ou até mesmo semear discórdia entre os inimigos. O vírus Stuxnet, uma peça sofisticada de malware descoberta em 2010, é um exemplo marcante de guerra cibernética. Acredita-se amplamente que tenha sido um esforço conjunto dos Estados Unidos e de Israel, tendo como alvo instalações nucleares iranianas e causando danos significativos às centrífugas, usadas no enriquecimento de urânio. A era digital inaugurou uma nova fase da espionagem, em que as linhas de frente não são fronteiras geográficas, mas sim as redes digitais que conectam o nosso mundo. É um cenário onde as armas não são armas de fogo ou bombas, mas linhas de código, e as baixas não são soldados, mas sim informações e infraestrutura.